E hoje a gente vai dar mais um passo no versículo 4, andando pelo vale da sombra da morte com o nosso amado Senhor. Diz assim, Salmos 23, 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Nosso Pai Celestial, nossa alegria é muito grande quando abrimos as Escrituras, porque temos o Teu falar, temos céus na terra, e que verdadeiramente, Pai, haja este ambiente celestial em nosso meio, porque o soberano Senhor, Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu todas as coisas, Pai, Satanás, diabo, a morte, está nos vencendo também. Te louvamos por isso, para que Tu tenhas tudo de nós. Pai, Teu desejo é nos levar a uma vida em profundidade com o Senhor. Teu desejo, Teu anseio é que nós tenhamos nossos olhos abertos para vermos além da letra ao Senhor, tenhamos ouvidos abertos para ouvir as Tuas comunicações pela Tua palavra, edificando-nos como igreja, curando-nos, restaurando a nossa alma. Pai, há muito tempo o Senhor já começou uma boa obra em nós e é fiel para completá-la, até o dia de Cristo. Então, Pai, operas a cruz profundamente em nosso interior e leva-nos a viver a vida cristã em um plano mais alto, para conhecermos o Senhor de uma forma plena, perfeita, como Tu desejas ser conhecido. Fala conosco nesta manhã pelo Teu Espírito, porque o Espírito é o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, o Espírito que tem o poder e a capacidade de revelar aquilo que Ele mesmo escreveu e inspirou. Então nos dê alegria na recepção da palavra, na comunicação da Tua palavra, que essa verdade, Pai, arrebenta, perfura, espanca os nossos corações, para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres de Ti, Pai. Pertencemos a Ti, faça isso em nós, e em Cristo nós oramos, amém. Queridos, você sabe por quê que temos medo? Claro que a origem de todo medo é a entrada do pecado no mundo. Quando Adão pecou, o medo entrou no mundo, entrou no homem, e ele começou a ter medo daquilo que ele não podia ter medo, que era a voz do Deus, a voz do Pai. Quando ouvia a tua voz, quando Deus então chamou Adão, Adão, onde estás? Ele estava escondido atrás das árvores, com as suas tangas de folhas. Então ele respondeu para o Senhor: quando eu ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, muito claro, irmãos, não se assustem, porque o povo que não conhece o Senhor tem medo da voz de Deus, tem medo da palavra de Deus. Então, de alguma maneira, o pecado fez com que o homem andasse segundo os seus próprios caminhos, seu próprio entendimento, seus próprios pensamentos, e isso lá no final fará com que ele realmente dê conta de todos os seus caminhos, de todas as suas atitudes. Aqui nesse mundo parece que o mal é imperceptível, mas o mal está reinando. O ser humano, ele é um monstro. O ser humano, o pecado o estragou da cabeça aos pés. Vivemos numa sociedade do medo, uma sociedade do pódio, uma sociedade muito difícil, irmãos, onde a palavra fala que nós, filhos de Deus, temos que resplandecer como luzeiros do mundo, Filipenses 2, verso 15. Agora, para o filho de Deus, ele ainda tem medo? Pode ser que tenha medo. E este medo, ele pode evoluir na nossa vida pelo fato de nós não conhecermos o Senhor de uma forma adequada. Nós vamos ver aqui 3 virtudes do Senhor nesse versículo 4, muito interessante, que traz segurança para nós, que traz alegria para o nosso coração, que não tem como nós temermos nada e nem ninguém. Absolutamente, irmãos, porque Deus o Pai, Ele nunca quis ser conhecido como Deus para nós, a sua igreja.
Ele sempre quis ser conhecido como Pai. Ele é Deus, nós sabemos disso. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele quer ser conhecido por nós por Pai. Quando nós temos uma visão adequada da paternidade de Deus, o medo vai se dissipando cada vez mais. Então, irmãos, por que muitos ainda têm medo? Porque esse bicho que habita o escuro, ele é do tamanho que a gente pensa que ele é, e nunca do tamanho que ele realmente é. Porque, irmãos, lembra que o apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da luz? Que quando nós conhecemos o Senhor, a palavra vai dizer que trevas e luz, para Ele é a mesma coisa. O que isso significa? Que Ele vê nas trevas, que Ele vê na luz, que Ele vê em qualquer lugar, que não existe mais algo que possa ou que venha trazer um embaçamento para o nosso Deus e Pai. Jamais. Então, para nós, hoje, deve ser esse período de, às vezes, escuridão, ou literalmente um escuro. Tem muita gente que tem medo de escuro. Quando nós temos essa convicção de que Deus é o nosso Pai, é o Pai soberano, todo-poderoso, então nós não vamos temer absolutamente nada. Mas absolutamente nada, irmãos. E todo o cristão que eventualmente que passa ou vai ter que passar por um vale escuro ou pelo vale da sombra da morte. Sendo filho de Deus, nós muitas vezes estamos passando e vamos passar. Talvez tem muitas pessoas, filhos de Deus, que estão passando pelo vale. E nós vamos passar por este vale, irmãos, quer você queira, quer não. Agora, o que seria esse vale? Literalmente falando, esse vale aqui são situações, muitas vezes, não estou generalizando, pode ser uma situação de doença, pode ser na situação da perda de um ente querido, pode ser uma situação de finanças, pode ser uma situação de família, trabalho, relacionamentos. É um vale que nós temos que passar, mas sempre, como diz aqui, sempre com a presença dEle. Então eu posso confessar também que não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Então isso é maravilhoso, irmãos. O vale da sombra da morte, literalmente falando, é uma localização, é um espaço entre Jericó e Jerusalém. Então havia um vale. Então, quando a pessoa saía de Jericó, ela tinha que passar por esses vales, tinha muitas cavernas, muitos ali bandidos, assassinos, ladrões, feras. Era o vale da sombra da morte. Todo mundo tinha um medo, um certo receio de passar por esse vale da sombra da morte. Isso, traduzindo espiritualmente, também é a nossa trajetória, que nós saímos de Jericó do mundo, estamos a caminho a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, que significa eternidade com Deus, com o nosso Pai, morada do Pai. Mas nós, de Jericó até Jerusalém, nós teremos que enfrentar o vale da sombra da morte. Talvez você deve ter passado por muitos vales. Dependendo, esses vales que alguns passam, nem percebem pelo fato de estarem conectados em uma vida em união com Cristo. É uma vida devotada a Cristo, é uma vida que respira Cristo, é uma vida que não tem outro foco, outro alvo a não ser Cristo. Então nós vamos passar pelo vale sem, muitas vezes, perceber. As pessoas de fora contemplam e dizem assim: puxa vida, aquela pessoa está passando por uma situação tão difícil e ela consegue ser alegre ainda. O apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios 7,4, que onde mais manifestava regozijo e alegria
era quando ele passava pelas tribulações. Isso não é uma loucura? Claro que é, mas Paulo sempre tinha uma convicção: eu sei em quem tenho crido, eu conheço quem é meu Deus, eu sei quem é meu Pai. Ele é aquele que me sustém, que me fortalece, é aquele que diz para mim na expressão de Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. Então, irmãos, nós temos a presença de Deus em nós. Tem um livro muito interessante, Praticando a Presença de Deus, um livro que eu sempre estou relendo ele, que traz tanto conforto para o meu coração, de Lawrence, Praticando a Presença de Deus. É gostoso demais. Então, isso significa que a nossa fé vai sendo aperfeiçoada pelas tribulações, pelos sofrimentos, pelos vales, ela se torna muito concreta, e a confiança nossa para com o Senhor, ela é tão concreta, que quando nós contemplamos tudo aquilo que é concreto, literalmente concreto mesmo, né? Nós sabemos que a fé preciosa é mais concreta do que qualquer tipo de coisa que a gente possa palpar. Então a gente sabe para onde nós vamos, sabe quem habita em nós. Agora um detalhe importante, eu tenho feito essa pergunta para o meu coração sempre. Nós temos o Senhor, Ele habita em nós, Cristo é a nossa vida, estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós temos o Senhor. 2 Coríntios 4:7, a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E nós temos o Senhor, mas, irmãos, um detalhe aqui que é fundamental: quanto é que Ele tem de nós? Será que Ele nos tem integralmente? Será que toda a nossa vida é para o Senhor? Em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu sou, nós temos que expressar. A vida da igreja, o corpo de Cristo, é uma expressão genuína daquilo que Cristo é. Então, lembra que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2, versículo 9, referindo-se a nós: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes, a ideia ali é expressar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja é a expressão das virtudes de Deus. Nós não podemos expressar Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito em toda a sua amplidão. Vamos expressar, vamos dizer assim, como Deuteronômio fala, que goteja a minha doutrina como chuva. Ou seja, aquilo que nós já conquistamos do Senhor, nós vamos expressar isso, as virtudes dele. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso. O teu irmão, Ricardo, é um escritor, morava em Brasília. Ele escreveu um livro muito interessante, que ele diz assim que nós temos que diariamente renovar as nossas virtudes. As virtudes de Deus têm que ser renovadas em nós. Ou seja, Ele tem que acrescentar mais sobre aquilo que Ele é e fez para cada um de nós. Irmãos, agora um detalhe importante. Entenda uma coisa. A única forma, a única maneira de atravessarmos o vale da sombra da morte é somente com a presença dEle em nós. Nós não vamos conseguir atravessar o vale sozinhos. Por quê, irmão? Deixa eu falar algo muito interessante aqui. Nós somos, como foi lido aqui no início, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10, 27. Eu as conheço e elas me seguem. Então, a ovelha que o Senhor colocou isso para nós, somos ovelhas dele. A ovelha, nós somos homens e mulheres muito frágeis, fragilizados, e sem a presença dele para atravessarmos este vale, nós não conseguiríamos, nós retrocederíamos, nós não avançaríamos, mas com ele habitando em nós, nós não vamos temer mal nenhum assombro, ainda que os assombros, os medos tendem
a pairar sobre os nossos corações, a presença do Supremo Pastor vai dissipar todo este medo, toda essa aflição de espírito. Ele vai trazer para o nosso coração uma lenitividade, um refrigério, um consolo, um conforto e um encorajamento maravilhoso, que fará com que nós sejamos então vitoriosos. Então, queridos, quando eu estou neste vale, essa palavra aqui é tão doce, momentos difíceis, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora um detalhe importante, irmãos, lembre-se de uma coisa, que o vale da sombra da morte não é o lugar da nossa morada, é o lugar da nossa passagem. 1 Pedro 2, versículo 11, como peregrinos e forasteiros que sois. Vocês entendem isso? Que nós temos que, por esta caminhada de Jericó até Jerusalém, no meio ali tem o vale que temos que enfrentar, temos que passar. Irmãos, é tão triste quando nós vemos pessoas que trazem tantas mensagens furadas, desajustadas, inadequadas para o povo de Deus. E eles nunca vão estar preparados. Então, quando passam pelo vale da sombra da morte, eles têm uma ideia de que totalmente inadequada. Nem mesmo, às vezes, ganharam experiência com o Senhor. Então, eles vão ficar muito frustrados, desanimados, irão retroceder, estão buscando algo que eles já possuem na pessoa de Cristo. Isso aqui, de fato, é uma tragédia. Então, aqui, irmãos, este vale não é o lugar da nossa morada, pois a igreja, ela é peregrina no mundo. Então, Jesus, lembra aquele texto tão lindo, João 14, de 1 a versículo 3? Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Estava dizendo para Pedro, porque Pedro disse que iria com o Senhor até a morte. E Jesus disse: Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro havia falado para o Senhor que iria com o Senhor até a morte. Mas, irmãos, uma coisa aqui é muito interessante. Pedro não conseguia seguir o Senhor na força da sua carne. Ninguém consegue, nenhum de nós não temos essa capacidade. Então Jesus foi tratando com ele: Pedro, quando isso acontecer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Então eu vou e vou preparar lugar. Mas quando eu for, eu voltarei e buscarei vocês para mim mesmo. Vocês são meus. Entende? Disse para Pedro. Então Pedro se lembrou daquela palavra. Ele vai testemunhar isso depois lá na sua primeira carta. Pedro entendeu o que é passar pelo vale da sombra da morte naqueles 5 capítulos da primeira carta de Pedro. Se você ler com bastante cuidado e minudência e atenção, você vai descobrir que é uma carta que não fala de outra coisa a não ser de sofrimento, tribulação e dor e fogo. Entende, irmãos? É uma carta tremenda, uma carta maravilhosa. Então, na verdade, este vale aqui, do Salmo 23:4, não se trata, espiritualmente falando, de um lugar físico, Este vale pode ser, na vida de uma pessoa, uma depressão, pode ser também uma situação opressora ou outras adversidades. Mas, irmão, ninguém gostaria de andar por esse vale, mas há situações na nossa vida que nós teremos de atravessar por ele. Mas um detalhe importante aqui: nós nunca estaremos sozinhos. Abram comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, vamos ler aqui os 2 primeiros versículos. O primeiro aqui nos dá uma garantia de que nós somos dele, porque ele nos redimiu, ele nos remiu, ele nos resgatou, e depois ele nos chamou. Diz assim, olha que lindo, Isaías 43, verso 1: mas agora, assim diz o Senhor. Irmão, presta atenção quem está dizendo, é o nosso Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Palavra linda aqui, irmãos. Primeiro ele já começa com encorajamento: não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, eu te comprei, eu paguei o preço.
chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, isto nunca pode ser mudado na vida do Filho de Deus. Lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nós somos dele, primeiro, porque ele nos amou em Cristo. Segundo, porque ele pagou o preço. A dívida que nós devia para com ele, ele mesmo pagou por nós, pagando um preço altíssimo, que nenhum de nós teria condições de pagar. Agora, irmãos, ele fala, esse versículo 1 fala que nós nascemos de novo, somos do Senhor, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Agora ele diz o seguinte, não é todo o tempo, é quando passares pelas águas, eu serei contigo. Está vendo, irmão? A partir desse momento que somos feitos filhos de Deus, ele nunca mais vai nos deixar e nem abandonar. Ele disse isso. Então, quando passares pelas águas é aquelas tribulações de primeira instância, né? Nascemos de novo, ele começa agora a nos aperfeiçoar, águas que são águas rasas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E aí tem um avanço, tem uma progressão aqui. Quando pelos rios já é mais fundo, já é mais dificultoso. Pelas águas rasas a gente consegue até enxergar o que tem ali, pedras, a gente desvia, mas pelos rios não, nós vamos pisar o nosso pé. Mas irmãos, o nosso Pai Celestial, Ele conhece todas as coisas, por baixo e por cima, nas trevas, na luz. O nosso Deus diz, 1 João 5, Ele é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando Deus chega, as trevas se dissipam. Então, Ele vê claramente o nosso caminho, embora nós não vemos o nosso caminho, se tem espinhos, se o campo é minado, mas irmãos, se nós de fato deixarmos ser conduzidos pelo Senhor, Ele é o nosso guia. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Em que sentido a palavra dele é lâmpada para os meus pés? Literalmente naquela época, quando as pessoas atravessavam o deserto, Davi, ele colocava aquelas, parecido com lamparinas, uma em cada pé, por causa das serpentes abrasadoras, com azeite, e acendia. Então ele ia caminhando, mas a lâmpada era a luz do caminho dele, espantava todas aquelas cobras. Agora Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa luz, Ele é quem vai nos guiar. Lâmpada para os meus pés, não é mais aquela lamparina, agora é a tua palavra. A palavra, essa palavra é Jesus, aquele que se fez carne. Ele é o nosso guia. Diz o Salmo 48 que Ele será o nosso guia até a morte. Guiarei pelo caminho reto. Ele prometeu isso. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada e também ela é luz. Ela vai me dar visão espiritual para que eu possa enxergar o caminho pelo qual Ele já trilhou. Estão me compreendendo, irmãos? Então, quando passares pelos rios é fundo, eu não sei se tem cobra, se tem ali um estrepe, alguma coisa. Estrepe, né? Interessante, um espinho, alguma coisa. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos guiar. Então, quando pelos rios, o contexto é, eu serei contigo. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, situações de fogo, não sei se vocês já passaram por isso. São situações que é melhor que Deus me leve. A gente prefere morrer, mas Ele está conosco. O fogo não te queimará. É para purificar as nossas almas. Entende, irmãos? Purifica as nossas almas. Isso é maravilhoso demais. Mas para que a gente chegue lá no final, de uma maneira vitoriosa, no caminho largo, o lugar espaçoso, fala da eternidade, é só lá no final. Mas antes, Ele vai permitir que nós caiamos na armadilha, vai permitir que as pessoas pisem em nossa cabeça, fazem sulcos em nossas costas, vamos ser machucados, feridos, mas não desanimados, mas não angustiados, olhando sempre para o Senhor. Vocês percebem aqui que coisa linda aqui, irmãos? Ele está conosco, Ele habita
em nós. Agora, deixa eu mostrar para os irmãos aqui um grande encorajamento da presença dele em nós quando passarmos por esses vales. Abram comigo em Deuteronômio, capítulo 31. Irmãos, isso aqui, irmãos, é para o nosso desfrute, irmãos. Para nós, então, olharmos e contemplarmos a presença dele em nós. Observa aqui, Deuteronômio 31, vamos ler aqui a partir do versículo 6. Deuteronômio 31, de 6 até 8. Vamos analisar esse texto com bastante cuidado aqui. Então ele disse assim, Deuteronômio 31, verso 6. Sede forte e corajosos. E corajosos. Irmãos, quando fala, essa palavra sede, aqui é a habilidade, a capacidade que o Espírito do Senhor nos dá para sermos fortes e corajosos. Paulo disse assim em Romanos capítulo 8 e em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, sede fortes e corajosos, porque eu habito em vocês. Eu faço vocês fortes, eu faço vocês corajosos. Entende, irmãos? Recebereis poder ao descer sobre vós. Irmãos, nós não podemos viver uma vida medíocre, sendo que nós temos todo o poder de Deus em nós. A pessoa do Espírito. Entende, irmão? Nós somos tão fracos, porque nós limitamos o Espírito em nós. Se recebereis poder, é poder de Deus, poder divino, poder que desce do alto, para testemunhar a Cristo. Se nós não testemunhamos Cristo em nossas vidas, significa que nós estamos, pelos nossos afetos limitados, nós estamos limitando também o Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos que ter os nossos afetos ilimitados, como Paulo trata em 2 Coríntios, para que o Espírito então possa agir em nós, efetuar em nós aquilo que Ele quer e deseja. Mas nós reprimimos o Espírito, nós apagamos o Espírito Santo, nós queremos fazer do nosso jeito. Eu vou viver a vida cristã assim, eu sei como é que faz, eu sei como é que funciona, não é desse jeito, e eu critico aqueles que estão fazendo, realizando, buscando. Não é assim, irmão. Temos que deixar Ele, é uma vida entregue nas suas mãos. Então, sede forte e corajoso. Está dizendo o seguinte, olha, você tem que ser forte e corajoso, mas é com a minha força, eu habilito você a ser forte, a ser corajoso. Porque nós não somos nem fortes, nem corajosos. Irmãos, que força que nós temos, irmãos, para enfrentarmos as hostes espirituais do mal. Nenhuma força, mas nós temos Ele que habita em nós, que venceu tudo por nós. Ele continua dizendo, sede forte e corajosos, não temais. Que palavra linda, que encorajamento é para nós enfrentarmos o vale da sombra da morte. Não temais. Até no dia que você vai ter que enfrentar a sua morte física aqui, que Jesus já tirou o ferrão dela. Teu coração está lá, você vai morrer. Irmão, mas se tiver intimidade com Ele, você sempre vai ouvir essa voz do Espírito te encorajando. Não temas, eu estou contigo. Nessas horas, como diz muitos irmãos do passado, eu vejo a terra indo, o céu está vindo. Oh, que maravilha, Senhor. Muitos irmãos enfrentaram a morte com doçura, com doçura. Que lindo que é isto. Mas nós temos toda a habilidade do alto habitando em nós, para vencermos qualquer tipo de obstáculo, até a morte. A morte já foi vencida, Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Onde está a morte? A tua dor? Vencida, tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida, é o Senhor de todos, que governa todas as coisas, tem o controle de todas as coisas em suas mãos. É o nosso bendito Cristo que habita em nós. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, diz nosso Senhor, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos, do que nós temos que ter medo, irmãos? Sabe por que às vezes a gente tem medo? Porque nós somos bastante distraídos de Cristo, distraídos da vida. Temos compromisso com muitas coisas, mas com o Senhor, irmãos,
Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Olha que lindo, irmãos. Do que nós vamos ter medo aqui? Passar pelos vales da sombra da morte, os vales da vida. E aí então, veja o versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo, nunca sozinho, nunca individual. Você vê aqui a importância da igreja, irmão? Com este povo, que é o meu povo, o povo adquirido, o povo que eu comprei na eternidade do Pai. Cristo nem tinha se encarnado ainda, nem tinha morrido, mas na eternidade Cristo já havia feito essa obra. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você entende o que é a eternidade, irmão? Pai não tem tempo, o tempo dele é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Agora, olha o versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize. Atemorize aqui, a ideia aqui é, não te desanimes. Irmãos, as maiores revelações de Deus para o seu povo é quando a igreja se reúne debaixo do nome dEle. Ele tem sempre algo para falar. Por isso que a igreja, o reunir do povo de Deus, é algo muito especial. Porque todas as vezes que a igreja se reúne, o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Isso é maravilhoso demais. Isso enche o nosso coração de alegria. É tanto encorajamento para esses dias, irmãos. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Agora nós precisamos de conhecê-lo mais a fundo. Lembra quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito? Eles tinham que passar por todo aquele deserto. Vocês se recordam? Até lá o Monte Sinai, porque a ideia do Pai era levar aquele povo à plenitude do próprio Pai, de Deus, que é Canaã, que fala da pessoa de Cristo e fala da plenitude de Cristo. Novamente, ele diz algo muito interessante. Abra em Êxodo, capítulo 3, verso 12. 3:12. Olha que interessante aqui. Então, eu vou ler o 10, 11 e o 12. Queria que os irmãos atentassem bem para isso, irmãos, que a palavra não tem novidade. O nosso Pai é um Pai de promessas, então temos que conhecer Ele. Cada vez que você conhece Deus, o Pai Celestial, cada vez mais a palavra de Deus fará sentido para a tua e a minha vida. Ele disse assim, no versículo 10, Êxodo 3, verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, do mundo, Jericó, das trevas para a luz. Interessante, irmãos, Deus deu esta ordem. Olha a reação de Moisés. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Você vê aqui, irmãos, que Moisés aqui, ele foi tratado 40 anos numa desconstrução de tudo aquilo que ele aprendeu lá no Egito, com a filha de Faraó. Ele aprendeu toda a cultura egípcia. Então Deus não pode usar um homem que é cheio de cultura deste mundo, sabedoria deste mundo. Então Deus tem que desconstruir. Levou ele atrás do deserto para pastorear ovelhas 40 anos. Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava balindo como uma ovelha. Eu não sei falar, sou pesado de língua. Mas em Atos 7 vai dizer que Moisés, ele era poderoso em palavras e obras. E agora está Moisés, Senhor, quem sou eu? Ele tinha 80 anos. Ele escreveu o Salmo 90, verso 10, dizendo o seguinte, a nossa vida sobe a 70 anos. Como é que Moisés se considerava com 80 anos? Vai, eu vou te enviar Faraó para tirar o meu povo de lá. Quem sou eu? Senhor, quem sou eu? Moisés, você não entendeu. Aí Deus vai dizer para ele o seguinte, verso 12. Deus lhe respondeu,
eu serei contigo. Aí, irmão, aí a coisa funciona. Entende, irmãos? Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Gosto sempre de citar aqui o meu tio, que criou seus 3 filhos bem-sucedidos. Por quê? Meu tio era um homem, é um homem de oração. Entra no quarto, dobra o joelho e passa horas em lágrimas, intercedendo pelos seus filhos. E hoje tudo muito bem-sucedidos, saudáveis, filhos reconhecidos na cidade lá. Eu admiro, sabia? Quando eu encontro meu tio, a gente começa a conversar, a gente começa a chorar, porque há uma identificação, entendeu? Eu vejo Cristo nele, ele fala, eu vejo Cristo na sua vida. Oh, meu tio, que gostoso, a gente se abraça e chora, fica firme, firme. Eu tenho escutado as tuas ministrações, continue firme, pregando esse Cristo, que tem o poder, a capacidade de suprir tudo. Ele nos deu vida, o que a gente quer mais, irmãos? O que a gente quer mais? Então, eu serei contigo, esse será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, que era o Monte Sinai, lá. Entende, irmãos? Que Cristo maravilhoso é o nosso amado Senhor. Então, amados, neste Salmo 23, nós vamos notar aqui, que primeiro, Deus nos faz repousar, para depois andarmos. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a nossa alma, aí depois Ele coloca nós no caminho, e o caminho, vale da sombra da morte. Salmo 23 é muito lindo, irmãos. Fala do cuidado do pastor, primeira coisa, como nós vimos alguns domingos atrás, Ele vai nos suprir de tudo, para a gente não ficar preocupado com nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, você tem essa convicção, eu vou suprir você tudo, meu filho. Agora eu quero que, então vamos, pai. Não, primeiro eu vou fazer vocês repousar em águas tranquilas, em pastos verdejantes, que fala de ressurreição. Pastos verdejantes na Bíblia, a alusão é de vida de ressurreição. Em João 10,4 está escrito assim, Jesus, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá. Entrou, morreu, saiu, ressuscitou, e achará pastagens, vida de ressurreição. Isso é muito lindo na Bíblia, irmãos, é precioso demais, e nós vivemos uma vida de ressurreição, nós somos filhos da ressurreição. Então, é Ele que vai prover um lugar para mim e para você, um lugar de intimidade. Ele vai prover para mim e para você intimidade da interioridade entre você e Ele, da meditação da palavra, onde você vai estar longe de celular, você vai levar o celular só se você for um imbecil para ler a palavra, ou desliga essa porcaria, porque é o lugar da meditação. Vocês sabiam, irmãos, que hoje em dia a primeira coisa que as pessoas levantam, os cristãos, é olhar no celular e não ter um tempo com o Senhor? Sabe o que significa? Que quem faz isso, são pessoas que vivem uma vida medíocre, uma vida miserável, uma vida que primeiro tem que ter o ídolo, o mundo, que ama o mundo ainda, que João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A pessoa levantou da cama, vai lá, celular. Querido, se você faz isso, eu não sei da vida de ninguém aqui. Eu e conheço ela, mas não respondo pela vida de ninguém. Quem faz isso, vou falar com muito amor e carinho, deveria tomar vergonha na cara diante do Senhor, porque isso é vergonhoso, sendo você filho de Deus. Ele já proveu para você um lugar de intimidade, de interioridade, porque se você tem este vício desgraçado ainda, significa que você honra mais o mundo do que o próprio Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4. Estão me compreendendo, irmãos? Então, é uma advertência aqui para a gente ficar advertidos mesmos.
e disser não, se posiciona. Às vezes as pessoas falam assim, nós temos que nos posicionar. Começa você se posicionar ali na sua casa. Abram comigo, por favor, deixa eu mostrar um texto aqui interessante para os irmãos. Salmo 101. Presta atenção nesse salmo aqui, ele é preciosíssimo. Olha, primeiro ele começa dizendo o seguinte, o verso primeiro: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Aqui o sentido é da retidão. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me apegará. Está vendo aqui, irmãos? Será que do portão para dentro, da porta para dentro da nossa casa, nós temos coração sincero? O Senhor vem em primeiro lugar? Ele tem a primazia em nossa vida? Ou é o celular que ocupa o primeiro lugar? E aí a gente abre, a gente vê um monte de hipocrisia. Florzinha, com eu amo o Senhor, a minha fé me fortalecerá, tal. Às vezes a pessoa faz aquilo, às vezes é para disfarçar, para dizer, olha, eu estou na graça. Eu estou no céu da boca da onça, muitas vezes, mas não em realidade espiritual. A gente vê, irmão, tantos cristãos se dizem cristãos, colocando lá nas redes sociais uma mistura terrível, nojenta, pobre e podre. Ao mesmo tempo que está lá lançando um monte de versículos, estão lá na mesa de uma lanchonete, tomando cerveja e tal, se alegrando, aquela coisa. Misericórdia, irmãos, que vergonha eu sinto vergonha. Eu fico enojado ao mesmo tempo de ver esse tipo de coisa. E depois, graça e paz, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Precisa avaliar a salvação. Então, queridos, meditação na palavra de Deus vai nutrir e vai produzir repouso e paz. O reino de Deus, segundo Romanos 14:17, diz assim: o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este é o reino para o qual nós fomos chamados. Abram aí em Isaías 32, versículo 17. Irmãos, olha, é uma loucura a gente não considerar isso aos pés do Senhor, porque quando vamos enfrentar esses vales, nós vamos enfrentar com tanta segurança se considerarmos o Senhor e a sua palavra. Diz assim, Isaías 32, verso 17, diz assim, olha, presta atenção aqui, diz assim a palavra. Verso 17, o efeito da justiça será paz. O resultado da justiça que Cristo fez na cruz será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Olha o 18. O meu povo, aqueles que são regenerados, que nasceram de novo, que são perseverantes em seguir o Senhor, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas não seguras, mas bem seguras. Moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Ou seja, uma alma descansada, uma alma tranquila, uma alma segura, uma alma que não vai temer nada. Então ela pode meditar tranquilamente, seguramente, tranquila. E aí ele diz no 19, ainda que haja saraivada, cai o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Somos muito bem-aventurados. Irmãos, neste mundo, não existe prazer maior de você ter uma alma quieta e sossegada e tranquila. Não tem preço que de fato vai
pagar isso. Isaías 26, 3. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Isaías 26, versículo 3. Escute com atenção esse versículo aqui. Diz assim a palavra. Olha só, Isaías 26, versículo 3 e 4. Tu, Senhor, Ele mesmo, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou cujo a mente é firme, porque Ele confia em ti. É aquele que confia, aquele que descansa na suficiência da soberania de Deus. Este aí, Ele mesmo vai conservar, não em paz, mas uma perfeita paz. E agora, olha o versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E Ele tem firmado os nossos pés sobre a rocha. E nós edificamos sobre a rocha. Pode vir temporal, pode vir vale da sombra da morte, nós estamos nele, Ele está em nós, e nenhum mal nos sucederá. Que venha o mal aqui, o sentido de perder salvação, como muitos falam, não é esse sentido, irmãos. Isso vocês podem ficar bem tranquilos. Irmãos, deixa eu colocar uma nota aqui, muito interessante. Salmo 23, 4 diz assim: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora tem um detalhe muito importante, que semana estava meditando, falei, puxa vida, que coisa linda. Irmão, você sabe que Deus tem as 3 virtudes que é algo assim que nós conhecemos, muitas vezes não desfrutamos. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Essas 3 palavras estão no versículo 4. Vamos lá para os Salmos 23, verso 4, e vamos localizar essas 3 virtudes do nosso Pai, do nosso Deus Altíssimo. Queridos, vamos ver primeiro aqui no versículo 4, a onipotência dele. Sabe o que é a onipotência? Onipotente? Aquele que possui todo o poder. Então, Ele é o Deus onipotente. Onde é que está aqui a onipotência de Deus? No versículo 4. Porque tu estás comigo. Então, é a primeira palavra aqui, onipotência, que aparece aqui. Agora, onipresença. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, tu estás comigo. Onipotência. Agora, onipresença, a tua vara e teu cajado me consolam. E a onisciência, Ele sabe de todas as coisas. Está aqui de uma forma implícita. Então Ele sabe. Irmãos, existe segurança maior do que essa para um filho de Deus? O onipotente está comigo, o onipresente está comigo, e o onisciente está comigo. Ele sabe todas as coisas. Então, quando Ele manda você seguir por esse caminho, Ele já sabe, Ele conhece melhor do que ninguém. Então não temos que temer nada e nem ninguém, irmãos. Que Deus maravilhoso nós temos, que Cristo maravilhoso é o nosso Pai Celestial. Então, agora por outro lado, a gente vê que tem muita gente trabalhando feito louco para ter uma vida mais confortável, não é? Trabalha feito louco. Agora, esqueça isso, irmão. Esqueça isso. Você pensa isso, esqueça isso. Você está perdendo o seu tempo achando que vai trabalhar para ter conforto. Algum tempo atrás uma pessoa falou para mim: e aí, Cláudio, tudo tranquilo? Eu falei: não, tudo em paz. Mas como assim? Qual que é a diferença? Eu não sei se você sabe, mas está escrito na Bíblia que Jesus disse assim: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então, eu não vivo uma vida tranquila nesse mundo, mas eu vivo uma vida em paz. Então, eu não falei para ele: estou tranquilo, estou em paz, que ultrapassa qualquer tipo de tranquilidade. Entende, irmãos? Ele é a minha tranquilidade.
Ele, quando eu estou muitas vezes ansioso, agitado com alguma coisa, vai dar certo, por que demora? Ele diz assim, olha, não temas, eu sou contigo. Por que você está tão preocupado? Paulo chega a dizer o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus o Pai. Qualquer ansiedade que vier sobre a sua vida, coloca diante dele, não esqueça disso, porque uma ansiedade, ela estraga a sua vida, arrebenta com você. E a ansiedade é a incredulidade, porque qual que é a consequência? Depois, quando eu entrego para ele, e a paz de Deus, que excede, está muito distante da minha capacidade intelectual de compreender essas coisas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Irmão, você entende isso, irmão? Você sabe o que isso significa? Então não temos que temer passar pelos vales. Irmão, Salmo 23 é lindo demais, irmãos. Se a gente for cavucar aqui, a gente vai, ele é infinito. Os cuidados do Senhor é maravilhoso. Então, você e eu teremos paz para poder trabalhar. E é muito interessante isso. Paz em cumprir o propósito dele. Entende, irmãos? O que vai dar senso de plenitude não é alcançar uma vida confortável, mas é finalmente viver uma vida com propósito. Você tem vivido uma vida com propósito? A tua vida tem propósito? Primeiro, deixa eu dar um encorajamento para você. Abra em 2 Timóteo 1, 9 e 10. Para a nossa vida começar a ter propósito, irmão. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que coisa linda, que coisa preciosa. Diz assim a palavra. Vamos ler com bastante cuidado. 2 Timóteo 1, versículo 9. 9 e 10. Diz assim. Que nos salvou. Claro, o contexto aqui fala do Evangelho. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Essa vocação é a de todos nós. É uma vocação ascensional, uma vocação celestial. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Então, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E louvamos ao Senhor, porque Ele foi um Senhor muito determinado. Verso 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, tudo isso nós já temos na pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, luz à vida. Quando nós recebemos vida, nós recebemos a luz, que é Cristo. Então, o vale da sombra da morte, um vale escuro, nós temos a luz, que é o próprio Senhor, e a luz da vida. E quando essa luz, ela incide em nosso interior, porque o lugar de mais trevas é o nosso interior, mas quando nós nascemos de novo, essa candeia vai iluminar o nosso interior. Quer ver que lindo esse texto que é? Abre em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, irmãos. 2 Pedro 1, verso 19. Veja que lindo versículo nós temos aqui. Nós nunca vamos estar em trevas, irmãos, porque a luz nasceu dentro daquilo que eram as nossas próprias trevas. Diz assim, olha como é que Pedro vai dizer aqui. Porque Pedro, ele passou por muitos vales terríveis. Diz assim, então Pedro diz aqui no verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Presta atenção, a palavra de Deus, a palavra profética, ela olha como que ele vai descrever aqui, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Lembra quando você creu? A luz da palavra entrou no seu coração, e a luz brilhou nas suas trevas, e você pôde entender toda a obra do Calvário.
em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva, o nosso Senhor, nasça em vosso coração. Que coisa preciosa, irmãos. Você vê que lindo é isso aqui? Então nós não temos que temer o vale da sombra da morte, porque nós temos luz. Cristo é a nossa luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E diz para nós lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E no 16 diz assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não é lindo, irmãos? Então, o sol, hoje aqui nós sabemos que 19 horas, na próxima reunião, já vai estar escuro, né? Mas nós não andamos em trevas, irmãos. A nossa luz nunca mais vai se apagar. Eu preciso lhe citar mais um versículo. Isaías 60, versículo 20. Isaías 60, versículo 20. É maravilhoso demais. Então, nós não temos que temer trevas, diz assim. Olha que lindo, irmãos. Tem o 19 também, que ele é maravilhoso demais. Mas vamos ler o 19 e o 20. Amo esses dois versículos, que diz assim, nunca mais, que coisa linda, Isaías 60, 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua para sempre, e o teu Deus a tua glória. Qual que é a nossa glória? Deus o Pai. Agora, olha o versículo 20, nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Agora, olha o 21, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão um renovo por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Oh, irmão, que coisa linda, que vem os vales. Nós não podemos ter medo, irmãos, passar por eles, porque a presença do pastor está conosco. Não podemos temer absolutamente nada e nem ninguém. Jó, capítulo 11. É gostoso ler a Bíblia, a gente vai se fortalecendo. Jó, capítulo 11, verso 17. Queridos, preste atenção aqui, irmãos. Veja aqui. Que coisa linda, Jó 11, de 17 até o 19, diz assim, presta atenção no que a palavra está dizendo, olha só, a tua vida será mais clara do que o meio-dia, a tua vida, a nossa vida com o Senhor é mais clara do que o meio-dia, quando o sol está a pino com Ele, porque a luz dele habita em nós, esse aqui é o sentido. A tua vida será mais clara do que o meio-dia. Mas como assim que pode ser mais claro do que o meio-dia? Meio-dia está tudo muito claro, mas vai ser mais clara, porque Ele é a realidade da luz, Ele é a luz verdadeira. Entende, irmão? E continua dizendo, ainda que haja trevas, vale da sombra da morte, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você entende aqui, irmão, que coisa preciosa é essa? Vale da sombra da morte, vale escuro. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Versículo 18, a gente vai ter medo? Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Meu amigo, o que está acontecendo? Por que você é assim? Você dorme tranquilo, pode vir um leão aí, pode vir um bicho, pode vir... Tranquilo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Agora, irmãos, se você é um incrédulo, você vai sofrer as consequências com medo, pavor, é algo bastante terrível e difícil, né, irmão? Então, queridos, eu e você, se nós formos perseverantes, nós vamos vencer o medo, porque Deus não vai nos poupar do medo, Ele quer nos ensinar muitas coisas, e nós vamos atravessar o vale
com Ele. Lembrando, Deus não nos poupará do medo. Daquilo que você teme, Ele não vai poupar, Ele vai confrontar você com aquilo, porque Ele quer remover tudo isso da minha e da sua vida. Então nós enfrentaremos o vale diante do medo e da própria morte. Mesmo que nós estejamos diante do medo, a Bíblia diz que nós venceremos. Jesus disse assim, olha, é no João 16:33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Lembra de Apocalipse 12:11? Eu queria que os irmãos lessem lá, vou ler só mais 2 versículos e prometo encerrar e vamos orar. Ir para casa comer carne assada. Diz assim o verso 11: qual é a razão da nossa vitória? Como que nós vencemos? A palavra diz assim, Apocalipse 12, versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que habitais, e o que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora, Romanos 8:37 diz assim, se vocês se lembram, me ajudam, somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos por mais um tempo que passamos aqui, refletindo na tua palavra. Pai, obrigado pela tua presença habitando em nós, nos encorajando, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, a toda a realidade da tua palavra. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar cada vez mais o Filho e que Ele seja formado em nós e que Ele tenha tudo de nós, ó Pai, porque nós já temos tudo que é Cristo. Agora que Ele deseja também ter tudo de nós. Faça isso por misericórdia. Abençoa a palavra que foi ministrada. Ministre em muitos corações, Pai, que estão ouvindo, que ouviram aqui, que vão ouvir depois. Revela Cristo, revela a sua graça, revela a Ti mesmo. E em Cristo nós oramos. Amém.